Redução de termos semelhantes. Temos aqui exemplos de reduzir termos semelhantes. Dizemos que termos são semelhantes quando toda a parte literal todas as partes literais são iguais. Temos aqui ax ao quadrado, temos aqui 2ax². Lembrando que aqui temos uma unidade de ax ao quadrado. Então, se fizermos a operação de soma, por exemplo, 1ax² mais 2ax², teremos 3ax². Perceba que podemos somar porque a parte literal é igual. 1ax² mais 2ax² é igual a 3ax². É o mesmo que quando temos x mais 2x. Lembrando que temos x desse lado e x desse lado. 1x mais 2x é igual a 3x. Ou podemos utilizar o mesmo exemplo que utilizamos aqui, que é ax², subtrair por 2ax². Temos uma unidade de ax² menos duas unidades de ax², então temos um número negativo, menos 1ax², ou apenas menos ax². Suponhamos que temos 3xy e 6xy. Se fizermos a soma dele, temos a parte literária igual a xy igual a xy nos dois lados. Então, podemos reduzir. Vamos fazer o cálculo de 3xy mais 6xy. Teremos, então, 3 mais 6, 9xy. Então, estamos somando coisas iguais. Ou, no caso, poderemos até subtrair os termos iguais. Então, por exemplo, se tivéssemos 3xy menos 6xy, nosso resultado, 3 menos 6, menos 3, menos 3xy. Então, desde que tenhamos os termos iguais, desde que tenhamos a parte literal igual, podemos fazer o cálculo normalmente. Neste caso, temos aqui x menos a². Vamos somar. X menos a² mais x menos a², teremos o quê? Uma unidade, duas unidades. Lembrando que aqui, embora não exista, há uma unidade. Então, teremos o quê? 2x menos a² Então, somamos duas unidades. Nesse caso, temos aqui a parte literal, xy². E temos aqui x², yz. Percebemos que há uma diferença dos termos. Há uma diferença de xy² e x² yz. Então, nesse caso, não pode haver redução. Neste caso aqui, temos ab² e b²a. Podemos dizer que isto é a mesma coisa. Vamos trabalhar com a soma, operação de soma. ab² mais, vamos inverter aqui, fica ab². Então, percebemos que ab² mais ab² equivale a 2ab². Então, embora este lado esteja invertido, é a mesma coisa. É como se tivermos 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, temos a mesma operação. Vejamos aqui novos exemplos de redução de termos semelhantes. Então, temos aqui 2x² y, 3x² y. Percebemos que a parte literal é igual. Então, significa que podemos somar 2x² y mais 3x² y. Temos 2 mais 3, 5. Então, o resultado, 5x² y. Mesma coisa aqui, eu tenho uma unidade de A e mais uma unidade de A, eu tenho duas unidades de A. Posso somar porque são iguais.
17 ao quadrado mais 22 ao quadrado, teremos 39 a ao quadrado. Temos aqui x menos y mais 3 vezes x menos y ao quadrado. Percebemos que aqui temos a parte literal diferente. Temos x menos y e x menos y ao quadrado. Isto significa que não pode haver a soma, porque eles são diferentes. Então, será x menos y mais 3x menos y ao quadrado. Caso tenhamos 2 ao quadrado desse lado, poderíamos estar fazendo a soma. Então, isso significa que quando a parte literal é igual, podemos fazer a redução dos termos, ou seja, podemos calcular a soma ou a subtração, conforme for, para ter uma redução. É como somar duas maçãs, eu tenho duas maçãs, que eu vou chamar de x, e tenho a soma de 3 maçãs. Eu posso somar 2x mais 3x, 2 maçãs mais 3 maçãs, eu tenho 5 maçãs. Agora, se temos 2 maçãs e temos 3 laranjas, não há como somar. Temos 2 maçãs e 3 laranjas, não há a soma. Veremos aqui novos grupos de expressões algébricas com termos iguais para ver a redução de termos semelhantes. Perceba que aqui temos todos com a operação negativa. Então, se eu tenho 2x ao quadrado menos x ao quadrado, eu tenho a parte algébrica igual, então eu posso fazer a operação da redução. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho 1x ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado. 6xy menos 12xy, tenho xy, que é igual a xy desse lado. Então, eu posso fazer a redução. 6 menos 12, menos 6. Então, eu tenho menos 6xy. Fiz a redução dos termos iguais. X ao cubo menos 3x ao cubo. Então, lembrando que aqui eu tenho 1 menos 3, menos 2. 1x ao cubo menos 3x ao cubo, terei menos 2x ao cubo. Então, as partes iguais pode haver a operação. Nesse caso, a mais b mais c ao quadrado e 5 vezes a mais b mais c. Opa, vamos colocar o 2 aqui para equivaler os termos, equivaler a parte algébrica. Então, eu tenho 1, se eu subtrair 1 menos 5, menos 4. Teremos a parte literal igual, então nós poderemos fazer o cálculo. Menos 4a mais b mais c ao quadrado. Então, se essa parte do termo for igual, nós podemos calcular a redução do termo. Temos aqui outros exemplos de redução de termos semelhantes. Podemos verificar aqui que colocamos variações de operações. Temos negativos e positivos. Então, temos os termos, a parte literal igual, AB e AB. Então, isso significa que podemos calcular, reduzir essa expressão algébrica. Então, se eu tenho 5AB menos 5AB, zerou. Então, 0AB mais 6AB, concluo que eu tenho 6AB. Então, eu faço o cálculo normalmente, como se eu estivesse somando valores iguais. 5 menos 5, 0. 0 mais 6, 6. 5AB menos 5AB, 0AB. 0AB mais 6AB, 6AB. Aqui a mesma coisa ocorre. Eu tenho xy ao quadrado e xy ao quadrado. Então, eu posso fazer a redução do termo semelhante. Então, eu tenho 2xy ao quadrado menos 4xy ao quadrado. Eu terei menos 2x ao quadrado.
menos 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu terei y ao quadrado. Então, eu calculei 2 menos 4 menos 2 mais 3, 1. O que ocorre aqui? Que temos a menos b ao quadrado, a menos b ao quadrado, a menos b ao quadrado. Então, verificamos que a parte literal é igual. Então, eu vou calcular. Lembrando que não existe, mas não aparece, mas aqui existe o 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 mais 6, então eu tenho 3. 3a menos b ao quadrado. Então, podemos fazer vários tipos de operações quando a parte literal for igual, fazendo a redução dos termos semelhantes. Então, temos exemplos aqui de expressões algébricas onde conseguiremos fazer a redução de termos parcialmente, ou não conseguiremos fazer uma redução de termos. Nesse primeiro caso, temos x vezes y ao quadrado mais x vezes z ao quadrado menos 3 vezes x ao quadrado vezes x. Temos xy ao quadrado e xz ao quadrado, que são diferentes. Então, não há a redução neste caso. Faremos xy ao quadrado mais xz ao quadrado menos 3. O que acontece aqui? Temos x ao quadrado vezes x, bases iguais, e soma-se os expoentes. Então, teremos x ao cubo. 2 mais 1, 3. Neste exemplo, temos 2ab mais ac ao quadrado mais 3ab ao quadrado. 2ab ao quadrado é igual ao termo 3ab ao quadrado. Neste caso, podemos somar estes dois termos. 2 mais 3, 5ab ao quadrado. E o ac fica normalmente. Então, houve uma redução parcial desta expressão algébrica. Neste caso, temos xyz, x ao quadrado, y ao quadrado z e xyz ao quadrado. Os três termos são diferentes. Neste caso, a expressão algébrica ficará da mesma forma. 4xy mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, z, menos xyz. Não houve nenhuma redução e a expressão permaneceu da mesma forma. Nesse caso, temos 5ax mais 3xa mais 4axy. Percebemos que aqui a vezes x é a mesma coisa que x vezes a. Então, temos 5ax mais 3ax. Então, só alteramos a ordem das letras, que é a mesma coisa, mais 4axy. Temos, então, 5ax é igual ao termo 3ax. Então, podemos somar os termos iguais. Podemos fazer a redução dos termos. 5ax mais 3ax, temos 8ax mais 4axy, onde aqui não podemos fazer a redução. Temos termos diferentes. Observamos aqui a redução de termos semelhantes. Procure a seguir, nos vídeos Tareas Plus, os novos exercícios sobre redução de termos semelhantes.